Fala pessoal, fazia tempo que a Ipanema não aparecia num vídeo da Fueltech e hoje a gente está aqui para trazer para vocês uma função específica da versão 4.9 da linha Power FT. Atendendo a muitos pedidos, fizemos a função do computador de bordo, onde vai ter informações de consumo total, consumo médio, consumo instantâneo, autonomia estimada, também torque e potência estimados integrados à sua Fueltech. Então vamos ver na prática como é que tudo isso funciona e como é que se configura. O cálculo do consumo ele é feito baseado no tempo de injeção que a Fueltech aplica. Então sempre que o motor estiver funcionando, o contador de consumo estará incrementando. Muito importante também ter os valores de dead time e vazão dos seus injetores configurados corretamente na Fueltech. Assim como em um carro original, essa informação de consumo e autonomia é sempre estimada, então pode variar um pouco em relação a uma medição na bomba, que também nem sempre é constante. Lembrando que para o cálculo do consumo médio, consumo instantâneo e da autonomia estimados, é preciso ter um sensor de velocidade instalado e configurado na Fueltech. Então, vamos dar uma volta e vamos ver como é que essas informações são mostradas na tela da Fueltech. Então vamos observar agora, com a troca de marchas, como é que vai evoluindo o consumo instantâneo, consumo total e também o consumo médio aqui na tela da Fueltech. Vamos lá. A gente consegue ver então que passando de marcha vai aumentando o valor lido pelo consumo instantâneo, ou seja, as marchas mais altas vão ter um consumo de combustível menor que as marchas mais baixas. E a gente também vai notar que o consumo médio vai aumentando, assim como o volume de combustível que foi utilizado também aumenta nessa proporção. Aqui na tela da ECU, a gente consegue ver então que eu tenho diversas informações, como o consumo total, o consumo instantâneo, o consumo médio e também a autonomia estimada. Essa autonomia é baseada naquele ícone ali do nível de combustível, que está sendo lido direto lá na boia original do carro. Eu também tenho informação de marcha e a informação de velocidade real do carro. Junto com tudo isso, eu adicionei também o botão de reset de combustível, que é o botão que vai reiniciar o contador do consumo e da autonomia. O bom é que isso pode ser configurado da maneira com que você quiser na tela da sua Fueltech. Agora a gente está chegando no posto de combustível para comparar então o consumo estimado pela Fueltech com o medido na bomba. Vamos ver como é que fica. Vocês viram que na bomba entrou 8,9 litros e a Fueltech estimou um cálculo então de 8,3 litros consumidos desde a última vez que eu abasteci o carro. Então isso dá uma diferença de aproximadamente 7%. Essa diferença a gente vai usar lá no fator de correção no software. Agora que a gente já fez o cálculo do consumo, a gente vai resetar usando o botão da tela o cálculo. Agora que a gente já viu toda a parte de consumo, vamos para o dinamômetro e vamos ver o cálculo de potência e torque estimado. Chegamos aqui no dyno da 888 Racing Team e a gente vai fazer então a medição de potência na roda do carro, vai mostrar no gráfico aqui e a gente também vai comparar então com a potência e o torque estimado pela Fueltech. Tem uma pequena diferença porque o valor da roda ele já passou por todas as perdas mecânicas entre o virabrequim do motor e realmente o rolo do dinamômetro. Isso é normal, mas daí vamos ver quanto é que dá de diferença mesmo. Vamos lá. Feita a passada no dinamômetro, temos aqui então o gráfico do FT Manager do Datalog, né? A curva de potência, que é a curva escura,
e a gente tem então um pico de 138 cavalos no motor. No dinamômetro a gente chegou em 112 cavalos na roda, fazendo então aí uma conversão rápida das perdas que tem entre o motor e a potência aferida na roda, deu 112 vezes 1.2, que seria 20%, aproximadamente 134 cavalos então no motor, que é muito próximo do que a Fueltech estimou. O torque também ficou bem perto, aqui a gente chegou em 18 kg de torque e no dinamômetro a gente chegou em 17 kg de torque, então ficaram valores estimados bem próximo da realidade desse motor. Então essa diferença que a gente viu de 112 cavalos na roda e 138 estimados pela Fueltech, a gente consegue ter uma ideia da perda mecânica, que o pessoal estima em torno de 20%, multiplicando aqueles 112 dá 135, ficou bem perto do que a Fueltech estimou como potência do motor, potência no virabrequim, né? E para que tudo isso funcione certo, é preciso estar configurado corretamente no mapa da Fueltech. Vamos dar uma olhada como é que fica toda a configuração da parte de consumo e potência estimados. Para quem ainda não possui o mapa aberto no seu computador, basta ir em Ler DCU e selecionar o mapa ativo. Para quem já tem o mapa, como eu, basta ir em Opções do mapa e habilitar a função de controle de consumo de combustível. Clicando em cima dela, a gente já vai direto para o menu da função. O cálculo de consumo de combustível pode ser feito de duas formas: por tempo de injeção e vazão, que aí é o cálculo aplicado pela própria ECU, ou então com um sensor de fluxo na linha de combustível, mas aí demanda então um sensor instalado no carro e pode aumentar um pouco o custo da aplicação. A gente vai deixar como por tempo de injeção e vazão. A próxima opção é o fator de correção. Isso significa que é aplicado um valor sobre o cálculo para compensar então o cálculo da injeção e o que realmente o motor consumiu. Para aplicar esse valor, precisa também comparar então uma medida real do consumo de combustível com o combustível calculado. Ainda existe também a opção do bloqueio do reset de combustível com o veículo em movimento. Isso é para quem não quiser permitir que seja resetado o cálculo do consumo quando o veículo está andando, ou seja, lá pelo botão da tela ou por uma entrada. Nesse caso aqui eu deixei ativado, mas é possível andar com ele também desabilitado. Para configurar então o botão na tela, basta ir em Configurações do painel de instrumentos, ou então ir no menu das entradas e configurar um fio branco com um botão de reset de combustível. Outra opção é habilitar então a densidade customizada do combustível. Essa opção só está liberada para edição para quem não usa o sensor Flex Fuel. Para os que usam o sensor Flex Fuel, a densidade já é a padrão entre a densidade da gasolina e a densidade do etanol. Lembrando que todo o cálculo do consumo é dependente do valor de vazão e do dead time dos injetores configurados no menu da injeção, que pode ser acessado clicando aqui em Injeção. Para quem deseja ver todas as informações de consumo total, consumo médio, consumo instantâneo e autonomia estimada no painel da sua Fueltech, basta configurar os menus em Configuração do painel de instrumentos. Uma outra opção desse menu é a configuração da parte do nível do tanque de combustível. Agora, no menu das entradas, é possível configurar uma entrada específica para medir o nível de combustível. Quando está selecionada uma entrada para medir a boia do nível de combustível, é preciso que esteja selecionado por sensor de nível de tanque de combustível. Uma outra opção é calcular o volume do tanque de combustível a partir então do cálculo do consumo. Para isso, basta selecionar a primeira opção, por cálculo do consumo de combustível, e então indicar a capacidade do tanque do seu carro. Utilizando essa opção, o volume indicado de combustível restante no tanque é dependente do botão de reset de consumo de combustível. Isso significa que quando você apertar esse botão, a Fueltech vai entender que você está de tanque cheio, e então vai começar a descontar o valor consumido desse valor total. Indo agora no menu da injeção, é muito importante que o valor total de vazão da bancada esteja configurado corretamente e também o dead time dos injetores. Falando agora então do cálculo de potência e torque estimado, é muito importante ter o índice BSFC configurado corretamente. Essa configuração é encontrada então no menu Características do motor. O índice BSFC é uma estimativa da eficiência do motor pelo combustível utilizado. Esse valor relaciona a vazão de combustível utilizada com a potência que é calculada. Aqui nessa caixa amarela, a gente consegue identificar então algumas sugestões de BSFC dependendo do tipo de motor e do tipo de combustível utilizado. Feitas todas essas configurações, basta ir em Gravar na ECU. Uma outra opção bem interessante
Para quem não quiser utilizar então um botão na tela para o reset de combustível, é acessar o menu do controle de combustível na aba Ferramentas, Combustível. Aqui vai indicar o consumo total, a distância percorrida e o consumo médio desde a última vez que o contador foi reiniciado. Também é possível reiniciar o contador através dessa tela. De forma geral, trouxemos aí na versão 4.9 toda essa atualização com a parte de computador de bordo, com a medição de consumo total, consumo instantâneo, consumo médio, autonomia estimada, também aqui potência e torque estimados. Espero que vocês tenham gostado, corre lá no site, baixa a atualização e atualiza a sua Fuel Tech. Lembrando que é muito importante de ter tudo configurado bem certinho no FT Manager. É isso aí, pessoal. Deixa o seu like, manda um comentário, manda sugestão, porque funções como essa são resultado do pedido de vocês. Um grande abraço, até a próxima!